Olá, estamos começando mais uma videoaula aqui para a disciplina de barragens e hoje, gente, vamos abordar aqui um tema sobre sistema de drenagem. Aqui é o nosso programa da nossa aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre a importância da infiltração, algumas anomalias que podem ocorrer devido à infiltração aí no solo, uma breve revisão aí de mecânica do solo sobre fluxo em meios porosos. Vou detalhar, gente, os tipos de sistema de drenagem que existe aí para barragens, os seus critérios de dimensionamento. Por fim, dreno de pé e fundação. Então, gente, qual a importância da infiltração? Qual a importância da percolação aí por uma barragem? Bem, gente, as barragens não devem impedir totalmente a passagem da água. Isso é verdade. A barragem, gente, normalmente uma barragem de terra, por exemplo, é um meio poroso. Por mais que ele seja um material bem impermeável, existe aí alguma passagem de água por ela. A própria fundação da barragem é uma fundação que é porosa, né? É um material poroso. Então, gente, o que acontece? Esse fluxo de água pode acontecer, pode percolar sem problema nenhum. O grande problema é que ocorra aí, né, uma percolação de forma descontrolada. Isso pode acontecer, né, pode ocasionar algumas anomalias. Então, gente, o que se teme que o fluxo possa causar com isso? Primeiro, a questão de erosão interna. Então, se um fluxo, por exemplo, estiver ocorrendo de forma descontrolada, como aqui, por exemplo, pela fundação, o material, gente, ele pode ser carreado e aí provocar o que a gente chama de erosão interna ou piping, né, ou ruptura hidráulica, que a gente vai ver já já que problema é esse. E aí, gente, esse carreamento de partículas ele ocorre de forma descontrolada até gerar aí a ruptura da barragem totalmente. Segundo Sandrone, gente, 2/3 dos acidentes de barragens em regime de operação ocorrem devido a problemas de percolação. E aqui, gente, nós temos um histórico exemplo, que é da barragem de Teton, nos Estados Unidos. Essa barragem ela foi construída aí na década de 70 e já no primeiro enchimento desse maciço, desse reservatório, a mesma acabou sofrendo um processo de erosão regressiva, certo? Então nós estamos vendo aqui na ombreira direita, né, uma abertura de uma brecha, de um piping, de uma anomalia, de uma erosão regressiva, onde a água começou a percolar, gente, justamente no contato da barragem com a fundação. E aí provocou o carreamento de material descontrolado por esse maciço. E aí houve a completa ruptura do maciço aí, deixando a cidade de Rexburg, nos Estados Unidos, completamente debaixo d'água, trazendo aí prejuízos, tanto financeiro quanto também de vidas humanas, ok? Então, gente, só para vocês terem uma breve noção, o Foster ele fez aqui um estudo estatístico sobre rupturas de barragem, levantando aqui cerca de 11.192 barragens. Então, nesse levantamento, ele detalha quais são os motivos de ruptura aqui pelo maciço. E ele observa, gente, que praticamente, né, piping pela fundação e piping pelo barramento, que são piping, a gente vai ver já já o que é, são problemas de erosão regressiva, né, devido ao fluxo que percola tanto a barragem quanto a fundação, gente. Então, problemas de natureza hidráulica acontecem quase que praticamente 50% aqui dos casos, certo? Então, essa questão aí, né, de ruptura devido a problemas de percolação é praticamente, né, uma a cada 2 barragens ela sofre um tipo de ruptura por esse motivo. Então, daí a importância de nós estudarmos o processo de infiltração e estudarmos processos aí, né, de fazer filtros, drenos de maneiras mais seguras. Então, quais são as anomalias, gente? A primeira anomalia por infiltração que nós temos é a própria saturação do maciço. A saturação do maciço ela pode reduzir a estabilidade e provocar outras anomalias.
Aqui nós temos uma imagem da barragem do Jaburu, que fica em Tianguá. Então vocês podem observar aqui pela foto que existe uma zona bem úmida, né, bem escura aqui no maciço, gente, bem à mostra nessa imagem. Essa zona, gente, é uma zona de saturação. O que acontece? A barragem Jaburu foi a primeira barragem construída pela Secretaria Estadual aqui do Ceará. Então, gente, ela foi construída na década de 80, mais precisamente em 1983. A barragem ela foi executada, gente, com um material não adequado para os filtros. Eles adotaram lá uma areia muito fina para o sistema de drenagem interna, e isso fez com que nos primeiros anos de operação a barragem do Jaburu tivesse problemas de colmatação do sistema de drenagem interna, ou seja, o filtro ele entupiu. Entupindo o filtro, gente, interno dessa barragem, isso fez com que o maciço ficasse completamente saturado no talude jusante. E inclusive, na época, a própria Coger, né, que gerenciava a barragem, ela detectou aí, nos primeiros anos da década de 90, instabilidades no maciço que poderiam levar a barragem do Jaburu à ruptura. Então, só para vocês terem uma ideia, gente, o quanto a saturação do maciço pode influenciar na estabilidade, isso aqui é um exemplo de um estudo que eu realizei alguns anos atrás, da barragem Pesqueiro, em que nós temos aqui o estudo de estabilidade do talude para a barragem regime normal de operação, conforme ela está hoje atualmente, certo? Então, o nível freático, vocês notam que ele está bem mais abaixo aqui, né? A superfície potencial de ruptura está praticamente toda, né, numa região seca, né, sem saturação do solo. E o fator de segurança, gente, próximo de 2. O fator de segurança acima de 1,5 já é considerado satisfatório. Então, o fator de segurança aqui indica que essa barragem ela tem uma grande estabilidade. Porém, ao simular a completa colmatação do sistema de drenagem interna, gente, essa região azul, como vocês estão vendo aqui, que é uma região que funciona como um dreno de areia, que era para captar essa água, o que acontece? Ao haver a percolação pelo maciço, o fluxo de água ele passa direto, né, como se ignorasse o filtro interno da barragem. Então, gente, isso faz com que ocorra aí um aumento da região de saturação. Você tem aí, gente, duas coisas. A primeira é justamente o peso da água que está aqui sobre essa superfície potencial de ruptura. Superfície essa que ela tende a deslizar da esquerda para a direita. Então, se você analisar o momento em relação ao centro do fator de segurança, gente, ele está aumentando aqui os esforços, né, para romper esse talude. E a outra questão é o seguinte: vocês sabem que o solo, isso eu já discuti numa aula passada, o solo, quando ele está seco, ele está mais resistente. Quando ele satura, né, ele perde resistência. Então, por isso que nós vemos aqui, por exemplo, que o fator de segurança nessa situação de colmatação de filtro entupido é de 1,32. Então, ele partiu aí de um fator de segurança próximo de 2, reduziu para cerca de 1,3. Não chega a romper a barragem, porque o fator de segurança ainda está acima de 1, mas cria, né, uma expectativa aí de alerta. Outra anomalia que nós temos, gente, é o piping ou entubamento. A falha por piping é um fenômeno que ocorre por erosão interna do maciço, né, tipo regressiva. Por que regressiva? Porque acontece de jusante para montante, então ela vai contra a direção do fluxo, onde, devido à percolação do maciço, há formação de um tubo originado do carregamento de grumos de silt e argila, de jusante para montante do maciço de terra de uma barragem. Então, gente, esse piping, ele tem aqui, né,
se assemelha-se a um tubo, né? Por isso que é entubamento ou pipe, né? Que pipe em inglês é referente a isso. E aí, gente, o fluxo acontecendo pelo maciço de forma descontrolada faz com que aqui na saída do maciço possam ocorrer carreamentos. Esses materiais, essas partículas mais finas, elas são levadas e aí a erosão vai acontecendo, né? Vai aumentando aqui a área erodida, o fluxo vai carregando cada vez mais materiais e vai provocando, né, esse processo erosivo. Isso não só pode acontecer pelo maciço, gente, também pela fundação, ok? Então, pela fundação também pode vir a acontecer esse tipo de problema, desde que você tenha uma vazão muito grande, né, com gradientes hidráulicos elevados aqui pela fundação e não tenha-se qualquer tipo de proteção aqui para evitar esse carregamento de material. Nessa animação é muito interessante, pois ela exemplifica perfeitamente o que é um pipe, uma barragem. Então, vocês notem aqui que você tem um fluxo, né, justamente no contato aqui da barragem com a fundação. Esse fluxo vai carreando os materiais e aí vocês notem que esse carreamento, essa erosão, gente, ocorre justamente aí de forma regressiva, de jusante para montante. Então, vai se aumentando aqui a velocidade, vai aumentando a seção da área erodida, e aí chega o momento que o maciço não aguenta, não suporta e sofre, né, uma abertura de uma brecha e, consequentemente, a ruptura total aí do maciço, como vocês podem observar. Como identificar, gente? Bem, como eu falei anteriormente, a barragem ela não é um maciço, um tipo de obra estanque. Ela permite uma certa percolação pelo maciço. E aí, pessoal, essa água que percola, ela pode ser analisada por um fiscal, por alguém que gerencia a barragem, enfim. Então, se essa água, né, que está percolando para o maciço apresenta aí, né, um aspecto límpido, sem qualquer indício de material em suspensão, gente, não podemos dizer, né? Então podemos dizer que essa barragem não está sofrendo qualquer tipo de processo erosivo interno. Todavia, se ao analisar, né, uma água que está aqui saindo, a jusante da barragem, né, uma água com presença turva, né, que é justamente aí materiais siltosos ou argilosos diluídos nesse material, isso quer dizer que materiais, né, solo está sendo carreado e, consequentemente, né, deve estar acontecendo aí algum processo erosivo ou pela fundação ou pelo maciço. Possíveis soluções, gente. Atualmente, a solução mais empregada para esse tipo de problema é o dreno invertido. Então, o que acontece? Nós vimos que uma barragem, por exemplo, como essa, sem qualquer tipo de sistema de drenagem interna, gente, o fluxo de água ele tende a sair aqui no talude jusante a uma certa altura. E essa água saindo aqui no pé da barragem, pessoal, ela pode ter aí, dependendo da permeabilidade do material, ela pode provocar um fluxo descontrolado, né? Na saída aqui você pode haver gradientes hidráulicos elevados e isso pode provocar um processo erosivo. Primeira coisa que está acontecendo aqui é a saturação do maciço. Então já está saturando aqui o maciço e aí devido a essa saturação, né, o processo de piping pode vir a acontecer. Então o que se faz? A ideia aqui é evitar que essas partículas migrem para fora do meu maciço. Então eu tenho que criar aí um filtro, que é o nosso dreno invertido. Normalmente é colocada aí uma camada de areia, seguida de uma camada de brita e por fim uma camada de enrocamento. Então, gente, esse material, essa graduação de materiais, semelhante que a gente viu aqui no Hip Rap, vai fazer com que as partículas mais finas, gente, fiquem, né, impedidas de sair do maciço, permitindo apenas a percolação da água para fora aí desse sistema de drenagem.
Outro ponto que eu devo relatar é o seguinte: como você está colocando uma grande quantidade de material aqui ajusante, se essa barragem tiver algum problema de instabilidade no talude, esse peso aqui no pé da barragem faz com que aumente a estabilidade. Isso a gente vai ver numa próxima aula aí, sobre estabilidade no maciço de terra, de barragens, enfim. Aqui é o exemplo da nossa barragem Jaburu. Então nós vimos lá que teve uma região aqui de saturação, aliás, todo o talude, mais ou menos desse ponto aqui para baixo, ficou completamente saturado. E aí a Cogé, aí, alguns anos atrás, promoveu, né, um grande dreno de pé, como vocês podem observar aqui, da ordem, se não me engano, de 15 metros de altura, esse dreno aí, fazendo com que resolvesse esse problema da comatação do sistema de drenagem interna dessa barragem de Jaburu, e também, em contrapartida, aumentando a estabilidade do maciço. Fluxos em meios porosos. Bem, aqui é uma breve revisão, gente, de mecânica dos solos. O que é um fluxo bidimensional? Então, gente, quando as partículas de água seguem caminhos curvos ou, né, mais paralelos, o fluxo é dito bidimensional. Então, você tem aqui um exemplo de uma barragem e você tem aqui, gente, uma linha de percolação que ela segue aqui horizontal e aqui segue aqui um encaminhamento curvo, ou seja, ele tem variação, gente, em duas dimensões, no x e no y. Então isso é o que a gente chama de fluxo bidimensional. Então um fluxo por uma barragem é um fluxo bidimensional. Para resolver esse problema, né, a gente utiliza aí a equação de Laplace. Então a equação de Laplace, como vocês já devem ter visto em mecânica dos solos, ela descreve justamente, né, esse fenômeno aí de fluxo de água por maciços porosos. Em contrapartida, gente, a resolução analítica da equação de Laplace ela é muito dificultosa. Então, para isso, o que se faz? Nós recorremos aí a alguns modelos, como por exemplo métodos gráficos. Eu acredito que vocês devem ter visto aí mecânica dos solos, né? Como traçar à mão livre, né, uma rede de fluxo e a partir dessa rede de fluxo você estimar, né, a vazão que está percolando ali. Temos métodos numéricos, então com a evolução aí da computação, né, e com o emprego aí de métodos de elementos finitos, por exemplo, a percolação por um maciço, por uma barragem, por uma fundação qualquer, ela pode ser feita aí, né, utilizando algum tipo de software para isso, né? Então resolve, né, a equação de Laplace numericamente. Ou modelos físicos, gente. Então não é muito comum a realização de modelos físicos, certo? É mais comum a gente empregar na prática métodos numéricos, tá? Mas em situações que você tem aí uma barragem com um problema, né, particular, de difícil solução, até mesmo para modelar numericamente, é comum, né, alguns projetistas recorrerem aí à realização de modelos físicos para tentar buscar soluções alternativas. Nós vamos fazer aqui uma breve revisão do método gráfico, só relembrando alguns conceitos. A primeiro deles é as linhas equipotenciais, que são linhas de mesma carga hidráulica. Então aqui a gente tem um modelo aqui de uma barragem de concreto sobre uma fundação permeável. Então como é que vem ser isso? Vamos dizer que aqui o nível do reservatório, né, esteja a 15 metros da rocha impermeável. Então a carga hidráulica aqui vai ser 15 metros, bem no início aqui da entrada do fluxo pelo maciço de terra. E desse outro lado, gente, o nível da carga hidráulica esteja a 8 metros da rocha impermeável. Então você tem aqui 8 metros de coluna de água desse lado e 15 metros de coluna de água desse outro. Então, gente, as linhas equipotenciais, elas dividem essa carga hidráulica, né, em valores de mesma carga. Então, o que vem a ser? Nós vamos ter aqui uma primeira linha
que nós dizemos que essa carga hidráulica tem 14 metros de coluna de água. Esta outra tem 13, 12, 11, 10, 9 e, por fim, uma linha com 8 metros de coluna de água. Então, é isso que a gente aprendeu aí em mecânica dos solos, né? Como dividir, né, essa carga hidráulica em um meio poroso. Por fim, gente, nós temos as linhas de fluxo, que elas traduzem aí a trajetória das partículas pelo meio poroso. Então, gente, as linhas de fluxo, elas vão seguir a mesma direção, né, do fluxo que está acontecendo aqui ao longo do maciço, né, permeável. Então, se o fluxo, por exemplo, está saindo dessa região esquerda indo para a região direita, então você vai ter uma linha que vai representar, né, essa trajetória aí do fluxo. Algumas considerações. A gente sabe, por exemplo, que as linhas de fluxo e linhas equipotenciais, gente, elas são ortogonais. Então, o intercepto entre elas sempre se dá formando aí um ângulo de 90 graus. E os elementos da rede de fluxo, gente, tendem a formar regiões aproximadamente quadradas. Então, foi isso que a gente aprendeu em mecânica dos solos para fazer um traçado aí de uma rede de fluxo. Vimos também, gente, que a vazão que percola o maciço, ele é dado pela permeabilidade do material poroso, o K, pela carga hidráulica. Então, a carga hidráulica, gente, aqui ele está saindo de 15 metros e chegando a 8 metros. Então, você tem aqui um desnível de carga hidráulica H. Então, essa carga hidráulica que vai se perder ao longo do meio poroso. Nós temos aqui o número de canais, representado por NF. E, por fim, gente, o número de quedas de potencial ND. Então, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quedas de potencial. Então, basicamente, o cálculo, né, do fluxo pelo meio poroso se dá com essa expressão matemática aí. Sistema de drenagem interna. Finalidade, gente. Disciplinar a água que percola. Então, o maciço, depois de construído, o reservatório ele vai encher até um certo nível. E aí, gente, como o maciço ele é permeável, ele permite a percolação de água por ele. Essa água ela vai começar a migrar pelo maciço e ao atingir um sistema de drenagem interna, que é uma região, né, feita com um material diferente, com um material mais poroso, no caso a areia, essa água ela tende a entrar no maciço, né, entrar aqui no sistema de drenagem e ser conduzido para jusante de forma controlada. Então, essa é a principal finalidade, gente, controlar a água que está penetrando no maciço de terra. A outra, gente, reduzir a possibilidade de piping. Não só reduzir a possibilidade de piping, mas reduzir, gente, qualquer tipo de anomalia. Então, se você evitar, né, você passar toda a água que está percolando para o maciço através de um sistema devidamente projetado para isso, então você não vai ter processo de erosão, você não vai ter processo de saturação aqui do maciço. Então, a finalidade do sistema de drenagem é justamente essa. Em seguida, a gente aumentar a estabilidade do talude jusante. Então, normalmente, um sistema de drenagem ele é feito aqui, ó, bem no início do talude de jusante, para justamente, gente, deixar todo o talude a jusante no estado seco, no estado mais rígido, né? Então, se você evita que esse talude seja saturado, né, a saturação faz com que a resistência caia. Então, a ideia é justamente dar uma maior estabilidade aqui ao maciço a jusante. Nós temos alguns tipos de sistema de drenagem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês qual a influência de cada um deles. Então, por exemplo, se você não tiver qualquer tipo de sistema de drenagem, você vai ter aqui o desenvolvimento da linha freática. E essa linha, né, essa região de saturação, né, ela vai se dar aqui em uma boa parte aqui do nosso talude de jusante, né? O nível freático ele tende, né,
a sair em algum ponto aqui, normalmente um ponto a meia altura, um terço dessa altura, ok? E isso, como eu já falei, ele pode provocar, né, pode ocasionar algum tipo de anomalia. Outro sistema de drenagem que nós temos é o dreno de pé. Então, gente, a água, vocês tenham em mente que a água ela vai procurar sempre um caminho mais fácil para percolar. Então, materiais drenantes, materiais com alta permeabilidade vão atrair essa linha freática para eles. Então, a execução de um dreno de pé, por exemplo, faz com que, né, você tenha uma pequena redução aí na saturação do maciço. O dreno horizontal é outro. Então, se você coloca um material bem drenante aqui horizontalmente até o meio da barragem, é lógico que a água, em vez de ela procurar um caminho mais longo para chegar aqui no maciço, não. Ela vai procurar cair logo, né, por uma região, né, de material mais drenante. E por fim, gente, o dreno chaminé. Esse dreno foi idealizado por Terzaghi ainda na década de 50 e é um dos drenos mais eficientes que nós temos. Em grandes reservatórios aqui no estado do Ceará, é amplamente adotado. Eu diria que 90% das grandes barragens que nós temos aqui no Ceará possuem esse tipo de dreno tipo chaminé, em que a barragem ela vai interceptar exatamente aqui, bem no meio da nossa barragem. Então, ele é executado aqui próximo da transição do talude jusante. Então, a água, né, ao percolar, ele vai atingir aqui o dreno. Esse dreno, gente, é um dreno feito com areia grossa, areia média grossa. Então, a água intercepta essa descontinuidade aqui no maciço e aí é encaminhado para a jusante. Processo construtivo, gente, como é que é feito o dreno, né, vertical? Então, nós temos aí, né, a execução do aterro, na camada de aterro aqui da barragem, com uma retro, né, uma escavadeira hidráulica, é feita a escavação de uma vala. Em seguida, gente, é preenchida essa vala com material arenoso, normalmente uma areia média, uma areia grossa, ok? Aqui é a exemplificação, gente, de como é que é esse processo construtivo. Nós temos aqui o maciço que foi executado, o dreno horizontal, com a escavadeira, gente. Esse maciço ele é cortado e preenchido com material, né, arenoso. Em seguida, depois de nivelado aqui com o nosso aterro, é feita uma nova camada, normalmente uma camada aí de 20, 30 centímetros. Essa camada, gente, ela é escavada e preenchida com areia. Faz novamente o aterro, escava, aterro, escava. Então, gente, o processo é desta forma, como vocês estão vendo. Normalmente, quando a gente projeta um filtro, né, uma drenagem vertical, por exemplo, nós adotamos aqui uma largura, gente, mínima de 1 metro, porque é a largura da concha aqui da escavadeira. Então, a gente vai ver na hora do dimensionamento que basta alguns centímetros de filtro para ser o suficiente para drenar toda a água que está percolando pelo maciço. Mas por questões construtivas, a largura aqui do filtro, gente, normalmente é executada com uma largura de 1 metro de espessura. Vamos ver agora os critérios para dimensionamento e filtragem, gente. Então, a definição. Os filtros de proteção são empregados sempre que houver transição entre camadas, certo? Então, toda vez que você tiver uma transição de um solo mais fino com um solo de granulometria maior, você tem que ter uma transição entre essas camadas. E essa transição, gente, é o que vai fazer a filtragem. É o que vai fazer com que a água que está percolando aqui o maciço, gente, ele não carregue o material fino, né, e provoque processos de erosão. Para filtros verticais, gente, essa largura mínima é dada pela lei de Darcy. A lei de Darcy diz que a vazão que percola aqui a barragem vai ser o K do filtro vezes o gradiente hidráulico que está acontecendo aqui na superfície de entrada do filtro, vezes a área percolante.
A vazão, gente, vai ser K do filtro vezes o gradiente hidráulico, que normalmente a gente considera um gradiente hidráulico igual a 1, vezes a área percolante, gente. Essa área é o B, que é a largura do filtro, vezes 1 metro, porque você considera 1 metro entrando aqui no slide. Então, é 1 metro no sentido longitudinal. Por fim, gente, a expressão para a largura do filtro vertical vai ser a vazão, que nós temos aqui percolando pelo maciço, dividido pelo K do filtro. Para filtros horizontais, gente, a largura é feita aí pela equação de Dupuy. O que o Dupuy diz? Ele diz que a raiz quadrada da vazão que está percolando aqui pelo maciço, vezes o comprimento L, que é o comprimento do filtro horizontal, dividido pelo K do filtro horizontal, ele vai ser menor do que B, que vai ser menor que a raiz quadrada de 2 vezes a vazão, vezes o comprimento do filtro, dividido pelo K do filtro. Então, a largura do filtro horizontal, gente, tem que estar aqui entre esses dois intervalos. Exemplo. Verifique a geometria mínima do sistema de drenagem para a barragem Boa Vista. Então, nós temos aqui a barragem Boa Vista, certo? Essa geometria mínima, gente, foi o que eu falei anteriormente, que normalmente a gente projeta os filtros com larguras de 1 metro, tanto na vertical quanto na horizontal também. Então, nós temos aqui, gente, uma vazão, né? Essa seção dessa barragem ela foi estudada por um modelo numérico de fluxo, que a gente inclusive ainda vai ver no nosso curso, que é utilizando aí o GeoStudio. Então, a partir desse modelo numérico, chegou-se que a vazão que percola aqui a barragem é de 4,42 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos por segundo. A largura B, gente, ela é igual a 1, tanto para o filtro horizontal quanto para o filtro vertical. O L, gente, o comprimento aqui do filtro horizontal é de 12 metros e meio, e o K do filtro horizontal é de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Então, vamos começar a resolução aqui do nosso problema, pessoal. Nós temos aqui a seção, né, com a análise de fluxo da nossa barragem. Nós temos aqui o comprimento, né, do filtro de 12 metros e meio. Temos aqui a informação de 4,42 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, que é a vazão. A largura do filtro vertical e o filtro horizontal de 1 metro. E o K do filtro de 1 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. Então, pessoal, qual é o primeiro passo? Eu vou fazer aqui a verificação do filtro vertical. Então, gente, eu vou fazer uma verificação do pré-dimensionamento do filtro, que é aquele pré-dimensionamento que nós vimos, né, com uma largura de 1 metro. Para isso, eu vou utilizar lá a equação proveniente da lei de Darcy, onde B é igual a vazão dividido pelo K do filtro. A largura B do filtro vertical vai ser 4,42 vezes 10 a menos 6, dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Logo, a largura aí do filtro vertical vai ser 4,42 vezes 10 a menos 2 metros. Ou, se preferirem, a largura é de 4,42 centímetros. Então, pessoal, o que é isso aqui? Isso é a largura. Acabamos de calcular. Ele refere-se à largura mínima que o filtro vertical deve ter. Então, gente, normalmente os filtros verticais, quando nós calculamos a largura necessária para que ele absorva toda essa vazão que vem aí, né, que atravessa o maciço, né, todo esse volume aqui que nós obtivemos pelo estudo de fluxo, normalmente é necessário apenas alguns centímetros para que o filtro tenha, né, eficiência.
Porém, o filtro ele acaba sendo projetado e construído, gente, com a largura de 1 metro por questões construtivas, né, devido ao equipamento. O próximo passo, gente, que nós vamos fazer aqui é a verificação do filtro horizontal. E essa verificação, gente, eu vou utilizar aqui a equação de Dupuy para isso. O que a equação de Dupuy diz? Ele fala que a raiz quadrada de Q, que é a vazão que multiplica L, dividido pelo K do filtro, isso vai ser menor ou igual a B, que é menor ou igual a 2 vezes a vazão vezes o L, dividido pelo K do filtro. Se substituirmos os valores aqui nessa expressão, nós vamos ter o seguinte: raiz quadrada de 4,42 vezes 10 a menos 6, vezes 12,5 metros, dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, gente, tem que ser menor ou igual a B, que é menor ou igual a raiz quadrada de 2 vezes 4,42 vezes 10 a menos 6, vezes 12 metros e meio. Tudo isso dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Então, fazendo as contas aqui, nós chegamos que esse valor aqui dá 0,74 metros, que é menor ou igual a B, que é menor ou igual a 1,05 metros. Então, gente, o filtro ele tem uma largura de 1 metro, logo está ok. Então, essa largura, gente, ele tem que obrigatoriamente, né, estar nesse intervalo aí da equação de Dupuy. Os critérios de Tezague, gente, os filtros de proteção são empregados sempre que houver transição entre camadas. Então, a gente já viu isso. E essa transição, gente, ela não pode ser de qualquer forma. Então, existem critérios, que são os critérios de Tezague, para verificar em relação à compatibilidade, gente, granulométrica dos materiais. Então, sim, os filtros, eles têm que apresentar, gente, compatibilidade granulométrica com os materiais que eles estão em contato. Então, o que o critério de Tezague diz? Nós temos aqui a curva granulométrica média do maciço, que é um solo mais fino, e a curva granulométrica média de um filtro. Então, o Tezague, gente, ele diz que nós devemos aí determinar dois parâmetros dessas curvas granulométricas. Um é o D15, que é o diâmetro que passa 15% do material, e o outro é o D85, que é o diâmetro referente a 85% do material passado aí pelas peneiras. Então, gente, o D15 do filtro, então esse D15 aqui do filtro, dividido pelo D85, aqui o D85 do solo, ele tem que ser menor do que 5. E o D15 do filtro, dividido pelo D15 do solo, ele tem que ser maior do que 5. Então, pessoal, se está se estudando dois materiais, para o maciço da barragem e para o filtro, e esses materiais, gente, que vão ficar em contato um com o outro, eles não obedecerem esses critérios de Tezague, muito provavelmente você vai ter uma barragem com anomalias. Ou o filtro pode colmatar ou entupir, ou pode haver aí, né, a ocorrência de erosão regressiva, de piping, né, de haver carreamento, o filtro ele vai ficar ineficiente, então ele pode deixar aí as partículas, né, que estão aqui no maciço migrarem para fora do sistema e gerar aí um problema de erosão. Então, segundo a experiência que nós temos aí ao longo de anos, né, você deve fazer essa verificação dos critérios de Tezague e os materiais, gente, têm que obedecer esses critérios. Caso aconteça alguma divergência dos critérios aqui estabelecidos, ou o material do maciço ou
que é o comumente que a gente faz o material do filtro, ele deve ser substituído, né, deve ser alterado por outro material. Exemplo. Então, gente, esse gráfico que nós mostramos aqui, ele é justamente de uma barragem que eu projetei há um tempo atrás, uma pequena barragem em Irauçuba, que é a barragem Boa Vista, em que nós temos aqui exatamente as curvas granulométricas do maciço e do filtro que eu escolhi, né, para fazer o projeto do sistema de drenagem. Nós temos aqui os diâmetros D15 e D85. Então, gente, para o maciço aqui, o D15 ele está aqui entre 0,1 e 0,01, né? Como aqui está em escala logarítmica, eu vou estimar aqui, gente, no valor de 0,02 o D15 do solo. O D85, ele está aqui mais ou menos no valor de 0,2. E o outro valor, gente, é o D15 do filtro. O D15 do filtro aqui eu vou estimar no valor de 0,5. Então, está aqui os valores. O D15 do filtro dividido pelo D15 do solo tem que ser maior do que 5. Deu 25. Ok. Então, é compatível. O próximo critério, o D15 do filtro dividido pelo D85 do solo tem que ser menor do que 5. Deu menor do que 5. Ok. Então, gente, existe aqui, desse material escolhido para o filtro, compatibilidade granulométrica com o material escolhido pelo maciço. Então, eles podem ser executados sem problema algum. Dreno de pé. Aqui é o conceito, gente. O dreno de pé, ele é basicamente um dreno, um grande maciço de enrocamento aqui no pé do talude, que tem a finalidade de dar estabilidade e complementar o sistema de drenagem, certo? Então, gente, a geometria básica do dreno aqui é essa, como vocês estão vendo. Nós temos aqui o maciço de aterro argiloso. Nós temos aqui o enrocamento, que são grandes blocos de rocha. E aí, para haver uma transição entre os dois materiais, nós temos que implementar aqui um filtro. Normalmente um filtro com espessura de 0,5 metro de areia, 0,5 metro de brita, como vocês estão vendo aqui. Inclinações dos taludes, gente, 1 para 1, esses taludes aqui da nossa geometria. 1 para 1,5 aqui na face de jusante. A largura, pessoal, normalmente uma largura aqui na crista maior do que 2 metros e a altura também maior do que 2 metros. Aqui alguns detalhes, gente, por exemplo, da barragem Castro. Então, na barragem Castro, vocês estão vendo que nós temos aqui o enrocamento, o maciço, filtros com espessura de 0,5 metro, certo, gente? Aqui não está mostrando o detalhe, mas são... Pronto, bem aqui, ainda tem um cortezinho mostrando aqui a espessura de 50 centímetros do filtro inclinado aqui, né, em contato com a brita, tá? Então, são filtros aí com espessura de 1.000 metros, aqui de areia, brita e enrocamento. A largura, a gente já adotou aqui uma largura de 6 metros. A altura aqui, se a gente olhar aqui as cotas, a cota do terreno aqui dá 132, aqui é 136, né? Quase 4 metros de altura, certo? Então, esse volume, gente, eu disse que as dimensões teriam que ser maior do que 2 metros, tanto na horizontal como na vertical. Isso é muito em função do sistema de drenagem, que você tem aqui uma espessura de 1 metro, certo? Então, esse volume, né, essa dimensão, ela pode ser fortemente influenciada. Por quê? Porque esses materiais normalmente são provenientes lá das escavações do vertedouro, de rochas do vertedouro, certo? Então, se você tiver uma grande escavação de rocha no vertedouro, você pode colocar um dreno de pé bem grande aqui, sem problema nenhum, certo? Então, esse volume ele vai depender muito do volume que você tem disponível para incorporar, né, a barragem. Aqui um outro exemplo da barragem Menguê. A barragem Menguê toda construída em cima de um topo rochoso. Então, nesse caso aqui, gente, como não tinha aluvião embaixo, o filtro ele não colocou, né, paralelo à superfície aqui do terreno, como vocês podem observar.
A inclinação dos taludes, como eu falei, ó, inclinações de 1 para 1, aqui de 1 para 1,5. A largura aqui foi 4 metros. As transições, é bem interessante, pessoal, que a transição desse material foram feitas com 3 camadas. Muito provavelmente, ó, uma primeira camada de 50 centímetros de areia, uma segunda camada de 30 centímetros, provavelmente uma camada de brita, e uma terceira camada de 50 centímetros, gente. Provavelmente um pedregulho um pouco menor, né, de granometria um pouco menor do que a do enrocamento. Então, o projetista ele foi bem mais criterioso. Normalmente a gente faz com 2 camadas. A maioria dos projetos nós adotamos 2 camadas, areia, brita e enrocamento. Mas se você quiser detalhar um pouco mais, essas camadas não tem problema nenhum. Fundação. Então, gente, a fundação, em geral, o leito do rio, o riacho, onde será feito o barramento, ele é construído em cima de material sedimentar. A gente está vendo aqui, por exemplo, uma barragem que eu estudei alguns anos atrás, que é a barragem do Rio Colônia, lá na Bahia. Então aqui eu mostro, né, pelas fotos, aqui eu mostro com detalhe da granulometria do material de fundação ali da barragem. Então essa barragem ela seria, né, ela foi projetada para ser construída justamente aqui no rio, né, desse rio Colônia aqui que vocês estão vendo que está completamente seco. Então, gente, um material como esse, ele é um material permeável. Simplesmente você chegar aí e construir a barragem em cima desse material sem nenhum dispositivo de impermeabilização, o que vai acontecer? A água vai percolar toda por baixo do barramento. Então, o que a gente faz? A gente faz aqui o que a gente chama de fundação da barragem. Então, sendo assim, se faz necessário executar o que chama-se de fundação da barragem, tendo esse dispositivo o objetivo de minimizar a vazão pelo maciço. A fundação mais simples, gente, e que empregada na maioria dos casos, é a trincheira de vedação. Então, para pequenas barragens, o mais comum é a execução de uma trincheira de vedação conhecida como cutoff. Esse elemento de fundação, gente, consiste em escavar uma trincheira. Então, como vocês estão vendo aqui, a escavação através de uma reta escavadeira na região central do barramento, retirando todo o material sedimentar até atingir a rocha. Então a gente faz uma escavação, se a barragem vai ser construída aqui nesse eixo, a gente faz a escavação ao longo desse eixo todinho, seguindo aqui a largura do equipamento, e depois nós preenchemos aqui com material argiloso. A largura, gente, de escavação dependerá do equipamento utilizado. Então normalmente, né, a gente tem outra limitação devido ao equipamento que é empregado. Então normalmente a gente utiliza aí um trator, uma reta escavadeira, que tem uma largura da ordem de 4 metros. Então no projeto, pessoal, a gente prevê aqui uma largura mínima de 4 metros já é o suficiente. Com relação à inclinação dos taludes, nós adotamos a inclinações de escavação de 1 para 1. É mais que o suficiente, né, já que uma escavação é provisória, né, uma vez que você vai escavar e depois vai executar o aterro. Então, uma inclinação como essa de 1 para 1 já é mais que o suficiente para dar estabilidade provisoriamente até se executar o maciço. A altura, gente, normalmente a gente emprega alturas menores que 3 metros. Então, pode ser maior do que 3 metros? Pode chegar a 3, 4, pode chegar um pouco mais de 4 metros, mas depende muito do material, certo? Normalmente a gente limita aí a 3 metros a altura. Se a fundação da barragem exigir uma altura muito grande, pessoal, tem que se estudar, tem que se fazer uma análise técnica de alternativas de fundação diferentes, de custo, para saber, né, que tipo de fundação vai se adotar. Só para vocês terem uma ideia, gente, por exemplo, nosso problema, nossa barragem aqui, se resolve facilmente com uma trincheira de vedação, já que a espessura da camada é muito pequena. Então, a solução mais adequada quando você tem uma espessura muito pequena, da ordem de 3 metros, é utilizar esse tipo de trincheira de vedação. Mas se você, por exemplo, tem uma barragem com um aluvião aí,
da ordem de 10 metros, por exemplo, de espessura. Então, que você tem uma grande profundidade. Existem barragens, existem inúmeras barragens aqui no estado do Ceará com um problema semelhante. Então, o que fazer? Vamos fazer um grande cutoff? Primeiro, gente, nós temos dois problemas técnicos em relação a isso. Fazer uma grande escavação como essa vai exigir que os taludes, gente, sejam bem mais suaves do que uma inclinação de 1 para 1. Então o volume talvez seja até bem mais exagerado do que esse aqui que a gente está representando, certo? Ainda mais você escavando em areia, né? Então a inclinação, gente, de um talude em solo arenoso para grandes escavações tende a ser muito maior. Outra é em relação ao próprio volume de material areno-argiloso, né? Material de impermeável que nós vamos ter que pregar aqui na fundação, que é basicamente uma barragem, né? Uma outra barragem que nós estamos construindo abaixo da que está sendo projetada. Então, isso pode inviabilizar financeiramente, gente, o processo construtivo. Então, que soluções devemos adotar? Uma delas é o tapete impermeável. Então, esse tipo de problema, gente, resolve-se fazendo o seguinte, fazendo um grande aterro para montante, normalmente um aterro aí, gente, com uma espessura da ordem de 1 a 2 metros, com um comprimento de 100 metros para a montante. Com esse tapete, pessoal, o que faz? A gente está aumentando o caminho de percolação, e vocês se lembrarem aí da lei de Darcy, se você aumentar o caminho de percolação, você reduz a vazão que está acontecendo pela fundação, ok? Então, pessoal, o tapete ele é um prolongamento da barragem para montante com o objetivo de aumentar o caminho de percolação. Aumentando o caminho de percolação, reduz a vazão pela fundação. Com isso, consegue-se, gente, aliviar as pressões neutras ajusante da barragem, diminuir os gradientes de saída e reduzir a vazão ou perda de água. Então, somente com esse tipo de obra, a gente consegue fazer essa redução aqui de vazão. É lógico que para pequenas barragens, gente, esse tipo de solução normalmente não se adota, ok? Então, estou apenas trazendo aqui, não vou nem trazer os detalhes técnicos de como projetar um tapete impermeável, até porque isso cabe apenas a alguns tipos de situações que a gente encontra aí normalmente, e são normalmente para grandes barragens. Então, pequenas barragens não é tão comum a gente executar esse tipo de solução.